projeto teve o financiamento da FUNCAP, DPI FUNCAP, e as ideias básicas nasceram das disciplinas que eu leciono, História da Educação Física, monografia em Educação Física, e no mestrado profissional em Educação, a disciplina de corpo. Então, a ideia nasceu em sala de aula, e a partir daí nós dividimos a investigação em 3 etapas. Bom, a primeira etapa consistiu na preparação dos bolsistas, então nós fizemos a seleção, e eu já agradeço aqui o professor Naerto por ter sido o parceiro dessa caminhada investigativa. Em seguida, nós realizamos o estudo bibliográfico e o documental com levantamento do material produzido pelos alunos em sala de aula, com fontes primárias e fontes secundárias. A segunda etapa consistiu na construção do material didático. Então, convidamos mais parceiros, entre eles o professor José Arimatea, da UFC, o professor Ricardo Lucena, da UFPB, a professora Nilene, do IFCE, Campus Juazeiro do Norte, a professora e enfermeira Isabela Rocha, da Unidade Descentralizada de Iguatu, a intérprete Libra, a Francinelma, a Neuma, o ex-aluno Ramiro, que terminou agora o mestrado. Ele traz um contributo voltado à inclusão de alunos com diversidade funcional visual. Bom, e o professor Naerto, ele também insere as bolsistas dele, a Maria e a Michele, E quero agradecer também a contribuição da Ana Águida, que foi ex-orientanda, e ela traz a pesquisa dela, que ela desenvolveu na monografia, que foi o maracatu, e também o trabalho sobre o gamão. Bom, então, a partir desse momento, nós construímos o material didático, O primeiro caderno e o segundo caderno, material impresso. Nós fizemos questão de ter uma editora aqui, local, a província, por representar a região. E depois passamos também para a construção do material de vídeo, com a contribuição da Isabela e o Ramiro, fazendo a autodescrição, e a Francinelma, trabalho de Libras, a interpretação de Libras. Esse foi o nosso material, essa foi a nossa investigação. Ao longo do percurso, os bolsistas apresentaram os resultados nos eventos científicos. Eu quero destacar a relevância da inserção regional que nós tivemos, o impacto na formação dos alunos, bolsistas, pesquisadores e professores que atuam na escola. Quero destacar a articulação de conhecimento da Universidade URCA com a escola, além do trabalho de articulação da graduação, curso de Educação Física, curso de Enfermagem, através da Isabela, o curso de Direito, através do Ramiro, e a pós-graduação. Então, foi um trabalho multidisciplinar, além do campus psico, a unidade descentralizada de Iguatu, e os parceiros entre as instituições do ensino superior, entre elas a UFC, a UFPB, a URCA e o IFCA. Finalizo agradecendo à FUNCAP, a toda a equipe envolvida nessa investigação,
E convido vocês a assistir os nossos vídeos. Os vídeos, eles são temáticos e tem tanto a versão em Libras como a versão em áudio descritivo. O projeto As Práticas Corporais do Cariri Cearense, da produção acadêmica à produção de material didático impresso, virtual e adaptado, foi realizado entre os anos de 2018 e 2020, sob a coordenação da professora Arisa, e teve o financiamento da FUNCAP. Nesse período foram produzidos 2 cadernos impressos e 24 vídeos didáticos, enfocando a temática da inclusão. O caderno do professor de Educação Física, A Cultura Corporal do Cariri Cearense na Escola, foi dividido em 3 partes. Na parte 1 é tratada a questão das práticas corporais na história cultural do Cariri. Na segunda parte, a cultura corporal e a educação física escolar inclusiva. E na parte 3, Memórias, Esporte e Lazer e a Cultura Corporal do Cariri. Nesta publicação, eu apresentei, conjuntamente com as alunas Maria de Fátima Oliveira e Michele Arruda, um trabalho sobre a percepção dos professores de educação física escolar da cidade do Crato, do ensino médio, acerca da temática inclusão. No projeto das práticas corporais, também foi produzido um livro de memórias do NUPEF, em comemoração aos seus 15 anos. O caderno de memórias apresentou a trajetória do grupo nesse período na pesquisa, ensino e extensão universitária. Na publicação, encontramos também depoimentos dos integrantes do núcleo abordando suas experiências e vivências. Em relação aos vídeos produzidos, foram introduzidos recursos de acessibilidade, como audiodescrição e tradução para Libras. A produção desse material, além de permitir a apropriação dos conteúdos trabalhados pelas pessoas com deficiência, propiciou também uma vivência e aprendizado para alunos e professores em relação aos diferentes recursos de acessibilidade que permitem às pessoas com deficiência ter acesso às informações com mais autonomia. Acredito que os resultados obtidos do projeto ao longo desses 2 anos apontam para a importância de se continuar promovendo e incentivando tais ações. Aproveito aqui para agradecer à professora Arisa pelo convite para participar deste projeto e também parabenizo a todos os envolvidos. Eu me chamo Nilene e fiz parte da coletânea, né, de artigos produzidos pela professora Arisa e o professor Naerton, chamado A Cultura Corporal do Cariri Cearense na Escola. Eu escrevi o artigo intitulado Um Cratense na Academia de Mestre Bimba, Histórias da Capoeira Regional. O interesse em estudar a presença de um cratense, de um cearense na capoeira regional de Bimba surgiu após a produção da minha tese de doutorado pela Universidade Federal da Paraíba, quando eu me deparei estudando diversos alunos de Mestre Bimba para a produção do meu trabalho, que falavam sobre Cisnando, um capoeirista que seria um dos responsáveis pela fundação, pelo desenvolvimento da capoeira regional, junto a Mestre Bimba. E aí eu percebi nas memórias desses indivíduos como eles marcavam, através da presença desse indivíduo, suas identidades no interior da capoeira regional. E foi importante essa pesquisa também porque não haviam artigos que tratassem assim. Eu não conhecia nenhum artigo que tratasse diretamente dessa presença de um cearense que sai daqui de sua terra natal, da cidade do Crato, no Ceará, para estudar medicina, segundo a narrativa desses alunos de Bimba, para estudar medicina na capital baiana e, a partir de então, começa a produzir um conhecimento com a capoeira junto a esse mestre. E descobrir, assim, os indivíduos do interior da região do Ceará que compõem essa história da capoeira, que saem daqui e compõem essas memórias da capoeira, foi muito relevante para mim essa descoberta, né, no estudo do meu trabalho. E aí ele acabou culminando com a produção de um texto, de um artigo que está contido no livro que eu já citei, A Cultura Corporal do Cariri
cearense na escola. Então eu convido você a assistir, aliás, a ler o artigo, assim como todos os outros que fazem parte da coletânea. E obrigada. E esse projeto, As Práticas Corporais do Cariri Cearense, foi assim de suma importância, para o público em geral e principalmente para o público surdo. A comunidade surda da região aqui agradece e fica muito lisonjeada quando eles são lembrados, quando isso acontece, quando as instituições fazem esses projetos, que lembra, que sabe que há a importância da acessibilidade, quando esse direito ele realmente tem realmente validade, quando as pessoas percebem que essa acessibilidade é um direito que pertence ao surdo. Em todas as esferas educacionais, eles têm que ter essa acessibilidade. Então, esse projeto fez com que os surdos tivessem acesso a esse conhecimento, não é isso? Então, eles ficam, assim, muito agradecidos quando isso acontece, Então, é muito gratificante quando esses projetos têm essa participação da acessibilidade com o intérprete, principalmente, Foi de grande valia para todos nós. Então, é muito bom quando a gente encontra esses parceiros, essas instituições que financiam, que têm interesse em financiar esses projetos, principalmente contendo essa acessibilidade, onde eles financiam principalmente o acesso à cultura, à arte, à comunicação, que é para exatamente integrar essas pessoas cada vez mais ao conhecimento dos nossos ditos e costumes regionais. Muito importante. Então, hoje eu vim falar da minha imensa satisfação e da minha alegria em fazer parte desse projeto, esse livro tão belo e tão bem cuidado, tão bem escrito, por uma equipe muito bem preparada, que é o livro A Cultura Corporal do Cariri Cearense na Escola, qual eu tive prazer de fazer parte dessa equipe. Como enfermeira, como educadora e como estudante da temática de pessoa com deficiência, eu participei do livro escrevendo o capítulo Inclusão e Acessibilidade, fatores que interferem na qualidade da educação. Para mim, foi um prazer enorme, uma honra, falar um pouco dessa necessidade dentro da educação, seja ela qualquer área, o livro voltado especificamente para a educação física, mas esse livro ele pode abrir portas para diversos temas, diversas graduações, porque a gente está falando de inclusão, a gente está falando de educação, e isso é muito importante, trabalhar dentro da graduação, dentro do ensino básico e etc. Eu também participei dos vídeos, todos os capítulos eles foram feitos vídeos acessíveis, e eu participei da audiodescrição. Eu também sou audiodescritora, formada pela Associação Pernambucana de Cegos, e aí eu tive o prazer, junto com o professor Ramiro, de realizar essas audiodescrições de cada vídeo para os nossos colegas, nossos amigos cegos ou pessoas que têm uma deficiência cognitiva possam acompanhar esse material de modo mais específico. Então, é muito importante o incentivo em pesquisas nessa temática, é muito importante esse olhar humano voltado a essa área, e também que essas pesquisas sejam de cunho acessível, que todas as pessoas possam ter esse acesso fácil e objetivo. Então, através desse vídeo, eu faço um apelo a toda a comunidade, a toda a sociedade, que tenha um olhar atento para essas questões, tenha um olhar atento para essas pesquisas e dê todo o apoio e a segurança necessária para esses pesquisadores. Então, é só dizer da minha satisfação e dizer da minha gratidão e fazer parte de um projeto tão belo, tão bonito, que vai servir para tanta gente em tantas áreas. Na produção do caderno do professor de Educação Física, eu participei da elaboração de 2 artigos, um sobre o Maneiro Pau e o outro sobre o futebol na região do Cariri. E para resumir a minha experiência em uma palavra nesse projeto, a palavra seria aprendizado. Eu pude expandir o meu conhecimento em várias áreas e pude conhecer mundos que eu não conhecia. Pude aprofundar o meu conhecimento na história da região do Cariri cearense, no que se trata sobre
as práticas corporais da região e pude conhecer mundos que eu não conhecia, como o mundo da inclusão através da audiodescrição e da linguagem brasileira de sinais. Isso acaba sendo importante para minha formação, acabou sendo importante para minha formação acadêmica, mas também para minha formação pessoal, para minha formação individual. Então esse conhecimento e essa empatia eu vou levar de agora em diante para minha vida, mas também para minha carreira profissional quando eu estiver dando aula e exercendo a minha profissão. Então deixo aqui meus agradecimentos à equipe do NUPEF, aos professores e os bolsistas e a todos que participaram do projeto e também à FUNCAP, a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Em poucas palavras, relatar um pouco da minha experiência nesse trabalho. Com certeza, o projeto ele vai acrescentar muito na minha formação, tanto acadêmica como pessoal. A produção de artigos, o feedback entre a professora Arisa, os colegas bolsistas e as demais pessoas que vieram a participar no decorrer desse trabalho, culminaram não só na produção de conhecimento, mas eu pude perceber uma melhora no que diz respeito às minhas capacidades como pesquisadora. Ressalto aqui a importância desse trabalho, que foi de pesquisar sobre a cultura da região do Cariri, em que eu pude aprofundar meus conhecimentos sobre determinadas práticas e pude perceber quão rica, quão valiosa é a cultura dessa região. E como é importante trazermos à baila essa questão do corpo, esse corpo que vem enraizado de saberes, de crenças, de tradições e que expressa essa cultura através dessas práticas. Venho com grande satisfação mostrar uma parte do produto final desse projeto, que é o caderno do professor de Educação Física, a cultura corporal do Cariri Cearense na escola, onde trago meu contributo com 2 artigos, um sobre a dança do corpo e outro sobre a vaquejada na região. E quero ressaltar também sobre os vídeos que estão em formatos adaptados, com audiodescrição e em libras. Enfim, a palavra é gratidão, e tenho a sensação de dever cumprido. Quero parabenizar a professora Arisa pelos projetos, que venham mais outros belíssimos como esse pela frente, e também quero agradecer a todos que estiveram junto com a gente e colaboraram de alguma forma para esse produto final belíssimo. E a minha contribuição e a minha participação nesse trabalho foi com um artigo sobre a orientação do professor Naerton, intitulado A percepção dos professores sobre a inclusão nas aulas de educação física no ensino médio na escola pública do Cariri Cearense. Esse trabalho, foi um instrumento valiosíssimo para a minha formação e para o meu conhecimento, também para o meu currículo. Eu quero agradecer, então, o convite da professora Arisa e dizer que foi um trabalho belíssimo e foi uma honra estar fazendo parte desse trabalho. E venho aqui falar para vocês um pouco sobre a minha experiência de ter participado do livro da professora Arisa junto com o professor Naerton, o qual eles tiveram a ideia de produzir. Então, foi uma experiência muito boa, foi gratificante em ter participado dessa produção junto com os demais colegas no nosso núcleo de pesquisa, e onde a gente trabalhou junto, a gente aprendeu junto para que isso possa ter sido acontecido. Então, eu quero aqui agradecer a oportunidade, a confiança no qual os dois tiveram sobre mim em relação de ter colaborado um pouco para este livro. Então, você que está tendo a oportunidade, conheça um pouco do nosso trabalho, sobre a nossa história, a nossa cultura do Cariri Cearense, onde vai colaborar não só para os acadêmicos, mas também para os professores de educação física, em especial a educação física escolar, e para aqueles que tiverem interesse e de conhecer um pouco sobre a nossa riqueza do nosso Cariri Cearense.
Então, obrigada, professora Arisa e o professor Naerto, por esta oportunidade, por esta experiência que vai ajudar na minha vida acadêmica. Meu nome é Ramiro Ferreira, tenho participado das atividades do NUPEF através do projeto Práticas Corporais no Cariri Cearense e o exercício de compreender e, sobretudo, a atuação que me tem caracterizado no âmbito dos trabalhos, reforça o caráter inclusivo que deve ter, tanto no corpo quanto nas suas manifestações, nas suas valorações culturais, espaço, lugar. Nesse sentido, juntamente com os colegas e estudantes que formam este núcleo de pesquisa, procuramos produzir materiais que atendam às necessidades de pessoas com deficiência. Então, mediante audiodescrição, produção de textos que serão fornecidos em modalidades acessíveis e outros recursos, tanto online quanto de maneira impressa, essa informação será divulgada. O conteúdo que exprime as visões dos pesquisadores e como eles puderam contribuir para a formação docente, para a compreensão da corporalidade enquanto instrumento de exercício pessoal e de desenvolvimento das próprias condições de vida e processos que fazem parte do bem-estar humano. Então, tanto para estudantes quanto para a comunidade em geral, aqueles que estão envolvidos no chão da escola ou mesmo aqueles que poderão receber esse material de diferentes formas e através de múltiplas plataformas, né, vai ser feito um processo de chamamento da atenção. Quanto à audiodescrição dos vídeos que serão publicados, ela consiste, na realidade, em traduzir palavras, ou melhor, traduzir sentimentos expressos através de imagens em expressões faladas. Enquanto pessoa com deficiência visual, me sinto muito feliz e grato pela oportunidade de atuar juntamente com pessoas que têm essa preocupação, que têm esse interesse no fornecimento de um conteúdo da extrema relevância e da mais pura importância para a educação física, para o Cariri cearense e para o desenvolvimento acadêmico da universidade e dos espaços de emancipação e autonomia coletiva. Bom, eu venho aqui, em poucas palavras, agradecer e falar um pouco da minha experiência em relação a esse projeto. Bom, primeiramente, agradeço à FUNCAP pelo financiamento, agradeço aos professores envolvidos, à professora Arisa e ao professor Naerto. Agradeço também a toda a equipe do Núcleo de Pesquisa, do NUPEF, que esteve engajada em desenvolver esse projeto junto com a gente. E aqui eu venho mostrar minha grande satisfação em ter feito parte desse projeto, em ter aprendido bastante, que foi de extrema importância para a minha formação acadêmica, em que tivemos participação em eventos em outras universidades, na produção de artigos relacionados à nossa própria cultura, a brincadeiras culturais que foram realizadas pelos nossos avós, pelos nossos pais, em que aos poucos atualmente são esquecidas, e a gente veio aqui através desse projeto para resgatar essas práticas corporais, culturais,
que fazem parte da nossa sociedade, da nossa vida como um todo. E venho também dizer que essa bolsa, ela nos proporcionou um grande conhecimento e também nos ajudou através da ajuda financeira que ela nos proporciona a nos manter engajados na faculdade de uma forma financeira, em que muitas pessoas não têm condição de se manter na faculdade, e essa bolsa, ela, além do conhecimento, que é o mais importante, ela nos proporcionou a estadia na faculdade, que isso é uma coisa de grande valia para a gente como estudante. E, ao mesmo tempo, ter o acesso ao conhecimento, a oportunidade de se aprofundar mais em um assunto tão importante, que faz parte da nossa vida cultural, da nossa vida como um todo, né? Da nossa sociedade. E eu só tenho a agradecer por essa experiência maravilhosa e é isso. Obrigada.